Exatamente. Pessoal, tá ótimo o nosso papo. Vamos iniciar. Eu gostaria aqui de fazer uma apresentação breve da Vanessa. E já desde já agradecer novamente a Vanessa pela disposição, né, Obrigada, Davi. pela alegria de aceitar, como a gente diz aqui, né, aceitar a bucha que eu joguei no colo dela. Aí, Vanessa, o que você acha, cara? Eu acho que seria legal você falar de C.S. Lewis. Pois é, eu já vou explicar que eu não entendo nada de C.S. Lewis daqui a pouco, tá? E Normal. qual foi a bucha que o Davi me colocou? Eu só joguei a bucha no colo dela e falei, ó, se vira aí. Mas é uma alegria e eu acho que vai ser muito bom, tá? Tenho certeza que vai ser muito bom. A Vanessa tem se dedicado aí ao trabalho no Labri, também ao trabalho junto à ABC2, né? Primeira vez que eu vi a Vanessa, eu não sei se ela lembra, mas eu tava acho que você tava, né, no Faraday Carper. A gente conversou, você tava. Você falou que tirou umas fotos lá na praia cabulosa. Foi, no Rio. O Faraday Carper lá no Rio de Janeiro, foi muito legal, foi incrível, né? E de lá para cá nós começamos a atividade do grupo da BC2 aqui em Campo Grande, né? E dois professores que têm nos apoiado desde o início, o professor Marcelo Fernandes, né, Marcelo? Bem-vindo aí. E o professor Onofre, que tem também apoiado nossas atividades lá dentro. No início eu era o líder, depois eu passei a bucha para o Raul, né? Então vou ler aqui rapidinho, pessoal. A Vanessa hoje, pessoal, vai falar para a gente um pouquinho sobre a formação afetiva dos jovens e o lugar da imaginação, né? Contribuições das obras do C.S. Lewis para o desenvolvimento infanto-juvenil. Pessoal, a Vanessa é docente no ensino superior, né? Graduação e pós-graduação nas áreas de administração e educação à distância, gestão educacional e tecnológica, gestão educacional tecnológica na educação, tecnologias na educação, né? Graduada em administração pela UEM, mestre em educação tecnológica pelo Cefet de Minas Gerais, né? Consultora e pesquisadora sobre metodologias ativas e tecnologias digitais no ensino superior, também coordenadora e professora dos cursos à distância da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, tá? E também desenvolve pesquisas, palestras e cursos nas áreas de hospitalidade e vida cristã, além também de trabalhar no Labri, né, Vanessa? Isso. O Labri que é uma coisa muito linda. Obrigada. Acompanhei muitas palestras aí pela internet do Labri. E, Vanessa, a palavra está com você, tá? Pessoal, a Vanessa vai agora iniciar a fala dela e no final nós abrimos para um bate-papo, ok? Muito obrigado, Vanessa, mais uma vez e pode iniciar. Muito obrigada, Davi, pelo convite, pela iniciativa, né, de manter esse grupo e esses temas tão incríveis. Eu sempre recebo as divulgações e realmente é um trabalho muito legal. Então, como o Davi estava falando, a gente estava conversando pelo WhatsApp sobre esses temas e tal, e aí eu compartilhei com ele algumas coisas que, enfim, conversas aleatórias sobre imaginação. Ele estava falando sobre o interesse dele de estudar sobre a imaginação no desenvolvimento do conhecimento científico e tal, e aí a gente começou a falar sobre o impacto disso, a importância da imaginação na formação afetiva, né, das crianças, dos jovens e tal. Porque eu dei uma palestra sobre isso, sobre formação afetiva dos jovens há um tempo atrás, numa conferência do Labri. E aí, então, ele falou, nossa, por que você não fala disso? Mas, assim, eu não tenho um conhecimento específico nas obras de C.S. Lewis, então eu vou fazer um gancho pelas coisas que eu já li, né, e pegando essa ideia da imaginação em Lewis, já que esse é um grupo de Lewis. Eu vou compartilhar aqui com vocês uns slides que eu preparei para ajudar a gente. Então, vocês tenham paciência, porque tem muita coisa incrível que as pessoas já falaram sobre a imaginação em Lewis, mas eu, especificamente, nunca estudei isso a fundo. Então, não vai ser... vou só pegar um gancho com essa outra palestra que eu já dei. Aí o nome ficou chique, assim, para participar desse grupo, entendeu? Bom, gente,
Fazendo uma pesquisa rápida, eu vi que tem muitos livros incríveis, claro que em inglês ainda, né? Ainda sem tradução, relacionando ou estudando a imaginação em Lewis. Então, aqui eu coloquei alguns deles. A Surpreendente Imaginação de C.S. Lewis, uma introdução. A Vida e a Imaginação de C.S. Lewis. Razão e Imaginação em C.S. Lewis. Então, dá para perceber que essa é uma área muito estudada na vida dele, né? Esse livro aqui também deve ser sensacional, gente. Olha, Planeta Nárnia, Os Sete Céus na Imaginação de C.S. Lewis. Tem esse daqui também, Sombras da Imaginação, As Fantasias de Lewis e Tolkien e Charles Williams, Imagem e Imaginação. Então, enfim, tem muita coisa muito, muito boa que estuda a fundo. Ah, você tem? Que legal, Lucas. Não, é muito sensacional. Dá vontade de ler todos mesmo. Então, assim, quando vocês lerem esses livros, tem que voltar a esse assunto, entendeu? E dar uma palestra com propriedade. Porque é um assunto realmente incrível. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é uma palestra que eu dei na Conferência do Labri de 2019, eu acho. A gente estudou o tema da revolução afetiva, que é um tema que está muito ainda forte hoje, né, na nossa sociedade. E a minha palestra especificamente foi essa, Preparando a Criança para a Estrada, formação afetiva e crise afetiva dos jovens. Tem o link dela no YouTube, eu posso até compartilhar aqui com vocês, e aí depois vocês podem, né, quem quiser assistir lá com calma, porque é uma palestra bem longa. E todas essas palestras também da Conferência do Labri estão no aplicativo do The Pilgrim, que é um aplicativo de audiobooks e palestras, né, em áudio. Então, tem todas as palestras dessa conferência lá, e vale muito a pena, se esse for um tema que interessa a vocês também. Então, nessa palestra, eu analisei, né, eu fiz tipo um resumo desse livro específico, The Coddling of the American Mind, que são desses dois autores, Greg Lukianoff e Jonathan Haidt. Uma tradução, né, livre desse título poderia ser A Mente Americana Mimada, como boas intenções e ideias ruins estão criando uma geração para o fracasso. E esse mimada é no sentido de superproteção. Como que superproteger a mente das crianças, né, no sentido de o que elas pensam, o que elas veem, em que elas acreditam, como essa superproteção pode ter consequências negativas imprevistas, né, nocivas. Então, como que ideias ruins, mesmo que sejam cheias de boas intenções, podem criar uma geração para o fracasso. E aí, nessa palestra, eu analisei esse livro, fui resumindo cada um dos tópicos que ele traz, digamos assim, a tese fundamental desses autores é que essa geração mais jovem, né, que é a geração iGen, ela tem acreditado em 3 grandes inverdades. Seriam verdades distorcidas, que daí acabam se tornando mentiras, né? Ideias erradas, que causam um grande mal, um grande impacto para a formação afetiva dessas pessoas. E claro que isso tem impactos para nós também, mesmo as pessoas mais velhas das gerações anteriores, né? Então, por exemplo, a inverdade da fragilidade. O que não mata te deixa mais fraco. Então, a ideia de que nós temos que nos proteger sempre de todo tipo de sofrimento, porque nós somos muito frágeis. Então, eu não posso sofrer, eu não quero sofrer. E aí também tem um esforço muito grande dos pais de super proteger esses filhos, né? E gerar condições ou situações mais seguras, mais confortáveis, mais adequadas, digamos assim. E muitos pais que sofreram ou passaram por situações difíceis quando eram jovens, né, falam geralmente, não, o meu filho não vai passar por isso. Então, tem uma super proteção em relação às crianças, e elas crescem acreditando, então, que elas são frágeis e que elas não podem sofrer. E que o sofrimento é ruim, o sofrimento vai enfraquecê-las. Quando a gente sabe que isso é uma inverdade, né? Na verdade, passar por provações, passar por lutas nos fortalece, nos ensina, nos confronta. Então, por isso que é considerado uma inverdade.
A segunda inverdade é do raciocínio emocional. Confie sempre nos seus sentimentos. Então, o que você sente é sempre certo. O que você sente é a verdade. E não tem nenhuma outra verdade objetiva lá fora para avaliar, né, o que você está sentindo. Então, esses autores analisaram, por exemplo, por que estava havendo um alto índice gigantesco de suicídios entre, especialmente pessoas que logo passavam no vestibular e entravam nas universidades. Então, pessoas muito jovens que ainda não tiveram nenhum grande problema, digamos assim, né, relacionado com trabalho, com família, nem nada, são muito jovens, e às vezes passavam um tempo muito grande se dedicando para estudar, para passar nesses processos seletivos, e quando eles conseguiam, eles cometiam suicídio. Então, o que estava por trás disso era um raciocínio emocional, muitas vezes relacionado com a minha vida não tem sentido, problemas de ansiedade, de depressão, o aumento de taxas relacionadas a doenças mentais, né, nesse sentido. E aí eles foram perceber que o que estava por trás era essa inverdade. Então, eu não me sinto bem, eu sinto que eu não sou aceito, eu sinto que a minha vida não tem sentido, e aí então eu vou procurar alguma solução. E aí muitos deles, né, acabavam indo para essa área de fazer mal para si mesmo. Então, isso se torna uma distorção, porque por mais que a gente tenha, sim, emoções, a gente não pode confiar cegamente no que as nossas emoções nos dizem. Elas são meio que parâmetros, né, alertas que sinalizam algumas coisas, mas a gente precisa ter uma verdade fora de nós, algo que nos ajude a perceber e avaliar o modo como nós estamos nos sentindo. E a terceira inverdade seria essa polarização exagerada do nós versus eles, onde nós vivemos em grupos muito polarizados, e com crenças, né, muito opostas, e a vida se torna, então, uma batalha entre as pessoas que acreditam no que eu acredito, e essas são as pessoas boas, e aquelas pessoas que estão no outro grupo, que pensam diferente de mim, que têm opiniões diferentes ou até opostas, se tornam meus inimigos, e elas são as pessoas más. E aí a gente vive nesse mundo que a gente está hoje, né, de polarizações bem exageradas e relacionadas com tudo, qualquer que seja o assunto. Política, ideologias, das mais variadas aí, ideologias, uso da liberdade, sexualidade, nossa, e por aí vai. Então, esses autores analisaram como que essas três inverdades estavam tendo um impacto muito grande na formação afetiva desses jovens também. E, mais para o final já do livro, né, então eles analisam cada uma delas, e essa frase aqui é legal. Em termos simples, muitos jovens estão aprendendo a pensar de forma distorcida, e isso eleva a sua probabilidade de se tornarem frágeis, ansiosos e facilmente feridos. Isso tem um impacto direto, eu acho que em todos nós aqui, porque nós somos estudantes, né? Os mais jovens aqui estão estudando e estão enfrentando isso na sua sala de aula, às vezes estão passando por esses problemas, porque às vezes podem estar acreditando nessas inverdades. E nós também, como professores, recebemos alunos assim, alunos muito frágeis emocionalmente, que diante de uma prova têm um colapso emocional, que não conseguem lidar, às vezes, com algumas formas de avaliação. O que, enfim, várias pesquisas já têm sido desenvolvidas em relação a isso. Então, a análise que esses autores fazem, e eu recomendo muito a leitura desse livro, infelizmente ele não foi traduzido ainda, mas no site dele você encontra muitos recursos, tem vários artigos, palestras, então, especialmente para os professores aqui de ensino superior, vale muito a pena. Muitos jovens estão aprendendo a pensar de forma distorcida, e isso vai ter um impacto gigantesco na sua formação afetiva. Então, esse excesso de fragilidade, ansiedade, eles se tornam, né, muito mais facilmente feridos. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. E às vezes acha que é um exagero e tal, mas realmente houve uma mudança nessa geração mais nova. E aí, então, os autores fazem uma análise incrível sobre as causas disso. E aí, mais para o final do livro, eles trazem por que as coisas mudaram tão rapidamente entre 2013 e 2017. E aí, então, o impacto dessas mudanças foram sentidas, né, nos alunos que começaram a entrar na universidade por volta aí de 2018 para frente, apresentando todos esses problemas emocionais e com doenças mentais, né, graves.
Então, eles elencam 6 causas que estão relacionadas com o ciclo da polarização. Então, realmente, houve uma mudança relacionada com a cultura da polarização, muito fortemente nos Estados Unidos, mas isso já se espalhou e a gente percebe isso aqui também. A ansiedade e a depressão, o aumento das taxas de ansiedade e depressão, relacionados também com o uso da tecnologia. A superproteção, né, de pais e mães paranoicos, que deixaram de expor seus filhos em situações e circunstâncias normais que envolviam algum tipo de risco ou conflito, e essas situações que eram normais, sei lá, criança brincar na rua sozinha, hoje em dia nas nossas cidades não existe mais isso, não tem mais como brincar na rua, não tem mais como deixar uma criança sozinha. Então, às vezes, não é nem questão de ser só um comportamento paranoico dos pais, mas a cultura das nossas cidades mudou muito. E, além disso, tem também uma posição de superproteção exagerada de alguns pais, que teve um impacto muito grande na formação desses jovens. O declínio da brincadeira, então, antes era muito mais natural as crianças brincarem sozinhas em casa, né, com os irmãos e umas com as outras. Enfim, na rua, no bairro, na casa do avô, com todos os primos, na escola. Só que com o desenvolvimento da tecnologia, acontece o declínio da brincadeira. Então, agora as crianças ficam muito mais tempo sozinhas com seus celulares, televisão, tablet, computador e por aí vai. Então, isso tem um impacto gigantesco na formação afetiva das crianças, gente. É incrível isso. A burocracia do que ele chama de safetyism, que está relacionado muito com a cobrança para que as universidades mudem suas regras para superproteger esses jovens. Então, eles explicam exatamente sobre isso, eu não vou entrar muito aqui, que não é o foco, mas é quase que... Vocês devem ter visto isso, eu acho que isso aconteceu em menor grau aqui no Brasil também. Professores ou palestrantes serem proibidos de falar nas universidades, porque eles tinham opiniões que contrariavam, às vezes, um grupo pequeno, e aí eram feitas passeatas, tinham depredação de prédios, proibindo aquela pessoa de falar. Então, por exemplo, geralmente isso era em temas mais polêmicos, né? Uma mulher lá que era a favor de proteger as mulheres, mas era contra o aborto, por exemplo. Aí tinha um movimento dos estudantes pró-aborto na universidade que proibia aquela mulher de falar lá. Teve casos relacionados a racismo, feminismo, enfim, vários assuntos mais polêmicos, né? Mas aí a pessoa era proibida de falar e tinha uma cobrança para que as universidades criassem leis protegendo essas pessoas que se sentissem feridas quando alguém fosse falar alguma coisa que eu não concordasse. Então, isso que é o mais louco, gente, o mais assustador para nós também. É que a universidade deveria ser um lugar de liberdade de expressão, deveria ser um lugar de debater ideias contrárias. Na universidade, a gente estuda vários autores, várias linhas de pesquisa, várias opiniões divergentes, a gente aprende a pensar, a gente aprende a interpretar ideias, a gente aprende a desenvolver métodos de pesquisa. Então, a universidade sempre foi um lugar de liberdade, digamos assim, né? Do conhecimento, do aprender, do estímulo para ideias novas. Só que quando a gente transforma a universidade num lugar perigoso, porque pessoas pensam de maneira diferente do que eu penso, especialmente quando esse eu se resume a um grupo pequeno, mais ativista, né, que faz mais barulho, isso é assustador, isso é preocupante. Então, nos Estados Unidos, especificamente, eles começaram a ter que construir espaços como se fossem, assim, lugares com puff, com ursinhos de pelúcia, com uma música ambiente, com massagistas, com terapeutas. Então, enquanto estiver tendo uma palestra lá de um assunto que me ofende, que eu me sinto ameaçada, eu vou para esse espaço e eu fico lá recebendo apoio afetivo, apoio moral, apoio psicológico, porque me fere tão emocionalmente o fato de ter alguém falando algo que eu não concordo na universidade, que eu me sinto totalmente desequilibrada, fragilizada emocionalmente. Então, vocês percebem como o negócio é grave? O negócio é muito sério, e esses autores foram na raiz do problema.
E o último ponto é a questão por justiça. O que é justiça? Aí entra essa questão dos direitos humanos, os direitos das minorias e a distorção, né, no modo como isso está sendo muitas vezes desenvolvido. Então, aqui para a nossa conversa, como eu queria linkar isso com a imaginação em C.S. Lewis, eu vou me basear mais, eu vou fazer um gancho com esses itens 2, 3 e 4, que estão mais relacionados com as crianças e os jovens e o uso da imaginação. Mas, enfim, gente, depois vocês assistam a palestra completa, porque lá eu detalho cada um desses itens e é realmente interessante, até para vocês terem mais recursos quando vocês enfrentarem isso nas universidades. Especialmente os professores mais jovens também, né? Com certeza, gente. É um grande desafio para nós. Então, eu vou me concentrar nesses 3 itens, digamos assim, das razões que os autores dão, por que as coisas mudaram tão rápido, especialmente nesse período. Então, um aspecto que está ligado diretamente é que nesse período surgiram os smartphones. Então, já tinha TV, já tinha computador, mas o uso que a gente fazia desses itens, dessas tecnologias, era totalmente diferente na sua essência. Com o surgimento dos celulares e da quantidade de aplicativos que a gente utiliza, né, a partir dessa data, isso gerou um impacto muito grande, até porque muitas famílias deram celulares para as crianças, né? Ou, se a criança não tinha um celular, a criança era colocada na frente da televisão, ou o pai colocava lá um videozinho no YouTube, né, e deixava lá na frente da criança para ela ficar quietinha e acalmar. Então, isso é uma coisa que aconteceu nesse período. E as crianças que foram submetidas a esses aparelhos nesse período foram aquelas que desenvolveram crises de ansiedade e depressão mais elevadas e se tornaram mais vulneráveis, digamos assim, para aceitar essas 3 inverdades nesse período da universidade. Então, o aumento dos níveis da ansiedade e depressão entre os adolescentes, que fez muitos desejarem mais proteção e serem mais receptivos a essas 3 inverdades. Então, às vezes, é o período realmente da pessoa começar a se descobrir, né, começar a namorar e tal, e por mais que as escolas sempre tenham sido lugares mais de conflito, sempre teve bullying, essas coisas, a gente, enfim, sobrevivia, né, se tornava mais forte quando a gente enfrentava essas situações. E agora não, agora eles ficam extremamente fragilizados e desenvolvem crises altíssimas, graves mesmo, que precisam de tratamento, numa idade que nunca aconteceu isso antes. E isso especialmente a partir dos 10 anos de idade, né? É muito jovem e é muito assustador crianças com essa idade tendo níveis altíssimos de ansiedade e depressão e tendo pensamentos suicidas, porque a vida não tem sentido e ele não sabe o que fazer. Então, houve uma mudança também muito grande na forma dos pais criarem os filhos, que ampliou o medo das crianças. Então, antes era muito normal a criança ir sozinha na padaria, por exemplo, para comprar pão. Hoje em dia tem um medo maior, o medo de deixar a criança sozinha. E nos Estados Unidos isso é mais grave, porque eles têm leis que proíbem você de deixar o adolescente sozinho. Eu não lembro agora, acho que a partir dos 14 ou dos 16, agora eu já não me recordo exatamente. Então, ele conta vários casos, por exemplo, de um menino de 16 anos que chegou em casa da escola e os pais não estavam em casa. E aí, ele entrou na casa e ficou jogando basquete no fundo da casa. Os vizinhos viram e denunciaram para a polícia. Os pais perderam a guarda desse adolescente e lá eles têm um sistema de guarda provisória, né? Onde os pais tiveram que passar por é como se fosse uma escola relacionada com o serviço social, de como proteger a criança e nunca mais deixar isso acontecer. Aí depois que eles passaram por esse programa de 1 ano, se eu não me engano, o menino de 16 anos pôde voltar a morar com eles. Enquanto isso, ele ficou numa guarda provisória, numa família... eles têm lá essas foster family, esqueci como que traduz isso, mas é tipo uma família provisória que recebe a criança até o caso ficar julgado legalmente.
É tipo isso, né? É como se fosse fica com uma família adotiva, isso, mas não tem a guarda permanente, né? É uma guarda provisória só para lidar com aquele caso, depois que os pais prometeram isso, depois que os pais prometeram que vão mudar e entenderam e fizeram um curso, passaram pelo treinamento, eles têm ou não, né, de volta a guarda da criança. Teve um outro caso que uma menina de 14 anos foi com a mãe na farmácia. E aí a mãe foi entrar e falou para a menina: Você quer entrar comigo? Ela disse: Não, vou esperar no carro. E ela deixou a menina de 14 anos no carro e entrou na farmácia para comprar o que tinha que comprar. Uma viatura de polícia parou do lado e viu que a menina estava sozinha e levou a mãe para a delegacia e ela teve que responder uma série de coisas porque ela não podia ter deixado a menina sozinha no carro. Então, gente, isso ganha um contexto mais forte por causa dessas leis dos Estados Unidos, mas aqui também acontece muito isso. Eu dei essa palestra em muitas igrejas para pais de adolescentes e alguns deles, né, falaram comigo assim que a filha deles, que tem 17 anos, nunca foi na esquina comprar pão sozinha, porque ela é muito bonita e eles têm medo de acontecer alguma coisa com ela. Então, ela é uma menina extremamente medrosa, com medo de qualquer um que chegue perto dela, porque ela não sabe reagir, não sabe lidar com essa situação de você estar num lugar público e vir alguém perto, e mexer, ou falar alguma coisa e tal. Mas não sabe, ela não aprendeu isso. E aí eu perguntei para a mãe se ela, na idade dela, também era assim. Ela falou assim que não, que ela já ia para o centro de BH, que é um caos aqui, gente. Pegava ônibus sozinha, se virava, fazia tudo sozinha e voltava para casa. Então, tem essa super proteção, essa mudança na forma dos pais criarem os filhos, tem um impacto muito grande na formação afetiva desses jovens. Teve uma outra que falou que um pai, né, que estava lá, falou assim, que quando o filho começou a namorar, com 21 anos, a mãe desesperou e teve uma crise de choro e entrou em depressão. Porque é como se você não criasse mais seus filhos para crescerem e serem adultos competentes e capazes de lidar com as coisas da vida, mas você super protege os filhos para eles serem sempre o seu bebezinho, que vai depender sempre de você. E aí, enfim, quando eles começam a crescer e sair de casa, né? Graças a Deus, alguns conseguem mesmo assim, os pais ficam em crise. E o que está acontecendo agora é que muitos não saem, muitos não conseguem arrumar emprego, muitos não conseguem terminar o curso de graduação, não conseguem namorar, ou termina, passa por um rompimento afetivo, eles entram numa crise emocional muito grande e entram em depressão. E aí, o que eles estão chamando de adolescência tardia, né? E estão até falando de mudar a faixa etária para a maioridade, né? Não ser mais 18 anos, mas ser, eu acho que 23 anos. Porque uma pessoa de 18 anos não tem mais maturidade. Tipo, não dá mais para colocar um peso tão grande assim numa pessoa de 18 anos que tem esse perfil, digamos, né? E pais que com filhos de mais de 30 anos que não conseguem sair de casa, não conseguem ter uma autonomia financeira por causa de tudo, consequência de tudo isso. E o quarto ponto, né, é a perda do tempo livre para brincar e assumir riscos sem supervisão, que as crianças precisam para se tornarem adultos autogovernados. Então, olha que louco isso, gente, mas brincar na rua e brigar era necessário para a gente crescer. Então, sei lá, eu nunca fui de brincar muito na rua mesmo, não, mas eu lembro que tinha isso, sabe? Meus amigos, os amigos do meu irmão. Então, imagina que junta lá um monte de criança diferente e você tem que decidir qual que vai ser a brincadeira. Então, geralmente o dono da bola tinha um peso, né, forte. Não, a bola é minha, eu que decido qual que vai ser a brincadeira. Então, você mostra o vídeo para sua mãe, Marco, que lá é um pouco mais assustador. Um monte de gente fica desesperado depois que vê esse vídeo. E quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei assustada também. Eu não tenho filhos, né? Eu sou solteira, mas aí você entende muitas coisas das pessoas com filhos à nossa volta. E por que que os jovens estão tendo essas dificuldades e esses comportamentos. Então, é muito bom para passar também no grupo de jovens e adolescentes das igrejas, para ajudar as crianças a falarem sobre essas coisas também. Mas, enfim, lembra lá da gente brincando na rua. Nossa, por isso que você também ama a luta, né, Davi? Enfim, tem que decidir qual é a brincadeira, você tem que argumentar, você tem que decidir, você briga, você discorda, você não quer aquela brincadeira, mas você acaba tendo que se submeter, porque senão você vai ficar de fora da brincadeira.
Então, tem tudo isso. Então, vocês percebem que isso são conflitos que você aprende a lidar desde muito cedo. E esses conflitos vão fortalecendo os nossos músculos afetivos. A gente vai aprendendo a lidar com frustração, com opinião diferente, com pessoa chata, com pessoa legal. Você vai formando amizades, você sabe em quem confia, em quem não confia. Então, isso tudo acontecia com as crianças sem um adulto supervisionando. Hoje em dia, a maior parte das brincadeiras são sempre com algum adulto supervisionando. Seja o pai, seja o tio, seja o professor, seja a babá. Então, sei lá, você leva a criança pro parquinho lá da praça, mas aí fica sempre alguém intermediando os conflitos. Esse que é o ponto. As crianças começam a brigar ou tem desentendimento, o adulto vai lá e interfere. O adulto é que decide o que vai ser a brincadeira e ele é que toma a bola se for necessário. Vocês percebem a diferença? Então, as crianças, elas são tiradas essa oportunidade que ajudava elas a crescerem. E, enfim, isso tem um impacto imenso no fato delas se tornarem, então, adultos que não conseguem se autogovernar, de lidar com as suas emoções. Quando eu apresentei essa palestra em Brasília, para uns amigos lá, vários deles vieram falar comigo de que isso estava acontecendo depois que esses jovens saíam da universidade e passavam no concurso público. Graças a Deus, né, Davi? Senão ninguém estava vivo hoje em dia. Quando esses jovens passam no concurso público, a mãe ou o pai vão lá intervir quando surge algum conflito com o chefe. Então, a mãe ou o pai vão lá intervir para tomar satisfação de um colega de trabalho que falou alguma coisa e fez com que o meu filho chegasse chateado e ficou chorando em casa. Então, imagina isso, gente, a mãe ir lá no serviço público, algum desse concurso público lá de Brasília, tomar satisfação com o chefe porque que o filho chegou chateado em casa. Tipo isso. Exatamente, Grazi. Então, são adultos que estão se tornando frágeis demais para viver e lidar com as coisas normais da vida. O conflito, a frustração, a decepção, rompimento de relacionamento, seja namoro, amizade, injustiças no ambiente de trabalho, gente. Quem nunca teve que lidar com um chefe chato? Quem nunca teve que lidar com um colega de trabalho difícil? Então, enfim, algo que seria o normal de viver e sobreviver, né, na vida adulta, já que a gente tem que pagar boletos, se torna muito pesado e muito difícil de enfrentar, porque não teve a formação afetiva necessária para lidar com essas questões. Enfim, isso realmente é muito sério. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de reeducação afetiva, nós precisamos de ações que ajudem a gente a aprender a desejar e lidar com os nossos afetos, o que a gente pode chamar de uma pedagogia dos nossos afetos. Isso acontecia naturalmente nas nossas famílias, mas as nossas famílias agora estão se tornando cada vez mais, talvez, pais muito ocupados e preocupados, né, com outras questões ligadas ao trabalho e dedicando isso só para a escola, e na escola isso não está ajudando. Então, é uma cooperação de várias esferas, onde entra família, igreja, escola, algo que acontecia naturalmente, né? E não está acontecendo mais. Então, nós precisamos abrir os olhos e sermos mais intencionais para colocarmos as crianças e os jovens, né, com quem a gente tem contato, em ambientes mais saudáveis, que gerem intencionalmente uma reeducação afetiva. Que ensine a sofrer, que ensine a ter paciência, que ensine a lidar com as suas emoções, com a raiva, com a frustração. Então, vocês já devem ter visto, né, crianças dando piti no supermercado e por aí vai. Crianças que não sabem lidar com seus sentimentos, com seus afetos. Eu fui uma vez num salão de beleza, né, cortar o cabelo, e tinha uma criança de, sei lá, uns 7 anos de idade do meu lado, e a mãe ficou na frente dele segurando o tablet, sabe? Imagina a mãe assim na frente do menino, antes do espelho, segurando o tablet assim na frente dele, porque ele não podia ficar entediado, senão ele não ia deixar o cara cortar o cabelo dele. Então, como ensinar as crianças a lidarem com situações que são entediantes, sim, mas a ficarem em silêncio e a suportarem, a aguentarem? A gente, com esse uso da tecnologia exagerado, que coloca a criança sempre na frente de um desenho, sempre na frente de uma historinha, sempre na frente de alguma coisa animada, né, que capta, né, a atenção dela, ela fica hipnotizada na frente do celular,
a gente está moldando essas crianças em pessoas que não sabem lidar com o tédio. Elas precisam ser sempre entretidas, sempre vendo alguma coisa bonitinha, divertida, interessante para elas. Quando eu falei sobre isso numa igreja, eu acho que foi até aqui em BH, uma das mães veio falar comigo no final falando assim: a minha filha de 1 ano não almoça se eu não der o tablet para ela. Ela grita, ela chora, ela não come. E aí, quando eu dou o tablet, ela almoça bonitinho. E agora virou regra, ela só almoça assim. Aí eu tô assim, meu Deus do céu, a criança de 1 ano, gente, manda nos pais. E aí ela falou assim, eu não sei o que eu faço. Assim, você tem que tirar o tablet dela, sabe? Você tem que tirar o tablet dela. Ela tem que aprender que ali é a hora de comer. E a refeição, né, para nós, especialmente, a mesa é o lugar do encontro. A mesa é o lugar da conversa, onde olha olho no olho, conversa sobre as coisas que aconteceram no dia. Pois é, então, é exatamente isso. Então, são pais também muito paranoicos e que muitas vezes são pais mais jovens também, né, que são influenciados por essas questões, super protegem os filhos, colocam esses aparelhos na mão das crianças muito jovens e aí depois não sabe o que fazer. Então, a gente precisa cuidar disso. Você precisa ter uma intencionalidade na formação afetiva desses jovens e dessas crianças. E todos os autores falam que colocar um tablet e um celular na mão é só a partir de certa idade para não ter um impacto muito destrutivo na formação afetiva deles. É... o povo está lembrando da família inteira, né? Algo que a gente também precisa ter é uma ação intencional na formação de virtudes. Nós precisamos ensinar as crianças de um modo que gere formação espiritual e discipulado. A gente não pode ignorar isso. Criança não é só divertimento, não é só diversão, não é só entretenimento. E tem até um trecho do Lewis aqui que eu quero ler depois, se der tempo, onde ele fala isso. Criança não é uma categoria diferente de ser humano, gente. Criança é ser humano, igual a jovem, igual a adulto. Ela precisa ser estimulada e desenvolvida como ser humano. Ela tem capacidade, sim, de conversar sobre as coisas que os pais conversam, de assistir as coisas que os pais assistem, claro, guardado devidas proporções, né? Digamos que são pais que veem coisas saudáveis, tá, gente? Não precisa ter essa super proteção relacionada com uma linguagem extremamente infantil que deixa a criança quase como um ser que não tem capacidade de entender e de compreender. Então, claro que foi desenvolvido muitas coisas para as idades, isso é saudável, né, para determinadas faixas etárias, mas, de modo geral, as crianças sempre participaram da vida dos adultos. As crianças não eram criadas num ambiente hermeticamente isolado e fechado, só com temas infantis, igual é hoje. Hoje é tudo muito infantilizado, muito infantilizado. Desde o quartinho do bebê, o jeito de falar, as coisas que assiste, os desenhos de hoje são muito, muito, muito infantilizados. Não era assim antes. Então tem algo errado e a gente precisa estar atento a isso. Exatamente, Marco. O James Smith fala muito sobre isso, como a gente vai criar um ambiente saudável de educação infantil, mas que não crie uma linguagem paralela, onde a criança não consiga ficar, por exemplo, num culto normal. E esse culto, ele é formador, então, uma criança, ela vai perceber os ritmos da liturgia daquilo e ela vai estar sendo formada por aquilo. Ela não precisa ser separada para um cultinho numa linguagem extremamente infantil. Ela já tem condições de participar e de ir absorvendo aquilo, né? E claro, vai ensinando para a criança ficar em silêncio, vai ensinando para a criança prestar atenção, o que muitas crianças hoje não passariam nesse teste. Os pais são obrigados a sair com a criança da igreja, porque ela grita, ela pede, ela chora, e aí você tem que colocar um tablet para ela ficar quietinha lá. Então a gente precisa pensar em formação de virtudes também, e ser intencional nisso com as nossas crianças. Ter uma dieta saudável em relação ao uso da tecnologia. Então, a partir de... Nossa, eu até já tem um tempo que eu dei essa palestra, eu esqueci um pouco as idades, mas se eu não me engano é a partir de 12 anos que a criança pode ter um celular e limitar o uso para 1 hora por dia, sendo, né, vendo exatamente aí o que ela está assistindo. E hoje em dia a gente sabe que não é nada disso.
Os próprios adultos, gente, nós precisamos aprender a usar a tecnologia. E eu tenho falado sobre isso porque eu também tenho estudado sobre formação espiritual e disciplinas espirituais. Então, o impacto disso na nossa formação afetiva também, apesar de a gente já ser adulto, mas o fato de a gente ficar o dia inteiro nas redes sociais, o vício que isso gera também por distração, por entretenimento, nós também estamos nos tornando ansiosos, nós também estamos nos tornando impacientes. Só que isso tem um impacto imenso de uma criança que já é submetida a isso desde que ela nasceu. É diferente de mim, que eu fui começar a ser submetida a isso, sei lá, já tinha mais de 20 anos, né? Quando eu fui ter um celular, eu acho. Então, é esse o ponto de que isso torna perigoso na formação afetiva das crianças. Criação de hábitos de vida mais saudáveis, respeitando os ritmos e as estações da vida. E aí entra tudo, entra alimentação, exercício, formação espiritual, disciplinas, amizades, encontrar com gente de verdade, não ficar só na internet, sabendo de tudo que está acontecendo até lá na Rússia, mas eu ignoro o que está acontecendo aqui dentro da minha própria casa. E o estímulo da imaginação desde a infância. Então, aí eu quero pegar um gancho com esse último item e fazer um link com o nosso amigo C.S. Lewis. O que eu gostaria de trazer a reflexão para nós aqui, e de novo, gente, é uma reflexão muito leiga, porque, como eu falei, eu não estudei a fundo sobre esses aspectos, né, da obra do C.S. Lewis, mas eu fui muito impactada desde que eu comecei a ler as obras dele, e eu já li muita coisa, de como a imaginação é muito presente, tanto desenvolvida na vida do Lewis, que fez com que ele escrevesse dessa maneira tão rica, e ele alcança a nossa imaginação, mesmo com os livros de teologia. Quem já leu aqui Cristianismo Puro e Simples, é cheio de imagens, é cheio de analogias, sabe? Quando ele fala assim, Deus não quer te transformar num cavalo mais forte, um cavalo que vai, né, pular todos os obstáculos, ele vai te transformar num cavalo alado. Aí você pensa, uau, é isso mesmo, cara. E aí você imagina um cavalo com asas, voando, que é uma outra natureza de cavalo. Então, ele usa muitas imagens que alcançam a nossa imaginação e tem um impacto para a gente entender o nosso relacionamento com Deus, uns com os outros, entender a realidade. Então, assim, a imaginação ela é algo muito importante. E o que eu gostaria de fazer a gente pensar aqui é que a imaginação tem um papel para o desenvolvimento de todos esses itens que eu coloquei aqui antes. A imaginação nos ajuda numa educação afetiva, a imaginação nos ajuda na formação de virtudes, a imaginação nos ajuda na criação de hábitos. E se você estimula as crianças e os jovens desde o início, lendo as obras do Lewis, por exemplo, você vai ter pontos de contato ali nas obras dele para conversar sobre várias coisas, para ensinar amizade, para ensinar conflito, para ensinar sofrimento, para ensinar paciência, para ensinar que existe o bem e o mal, para ensinar que existe uma luta na qual todos nós estamos envolvidos, e também para ensinar sobre Deus. Eu também gostava mais do Pegasus, era o meu favorito. Então, essa é uma frase do Lewis, a imaginação é o órgão de sentido. Então, enfim, todos os biógrafos, né, falam que o Lewis, ele tinha uma imaginação muito desenvolvida mesmo, e eu acho que Deus deu um dom realmente para ele nessa área, mas ele também foi estimulado e treinado e desenvolvido desde muito cedo. Ele conta que o pai dele tinha muitos livros e que nenhum livro era proibido para ele. E ele lia muito, ele amava ler. Então, desde livros de histórias, de contos, de poesia, e ele fala, né, que existiam vários livros e ele gostava muito de ler esses livros na biblioteca do pai dele. Tinha um irmão com quem ele criava as grandes aventuras. Um dia o irmão dele chegou com tipo um jardinzinho assim, os biólogos aí de plantão, plantou, né, num pedacinho de uma caixa, ele criou um micro-universo ali com plantas, e aí em cima desse micro-universo eles criaram uma história, sabe, com personagens, era como se ali se transformasse numa floresta, num reino encantado. E aí a imaginação era desenvolvida, e eles criavam muitas histórias. Ele começou a escrever também desde muito cedo as suas histórias, e muitas das cartas que ele trocava, né, depois de mais velho, né, e já conhecido pelas obras, isso, é muito conhecida essa história dessa caixa, isso mesmo.
ele conta, né, dele escrevendo para crianças que mandavam cartas para ele, e aí ele fala assim, as histórias, né, das Crônicas de Nárnia estão terminadas, né? Eu não vou escrever mais sobre isso, mas você poderia continuar escrevendo sobre isso. Como que você poderia continuar essa história? Como que você poderia pegar uma situação, um elemento e criar sua própria história? E ele estimulava as crianças a escreverem suas histórias. Então, imagina essa diferença, gente, de crianças que leem, que têm a sua imaginação alcançada pelas histórias que leem, que imaginam, né, quem é aquele personagem, como é aquele personagem, escrevem suas próprias histórias, contam suas próprias histórias para sua família, encenam isso, brincam essas histórias no dia a dia com seus amigos, com seus irmãos. Como essa criança vai ser diferente na sua formação afetiva de uma criança que fica sozinha no videogame, no YouTube, com seu celular o tempo inteiro. Vocês percebem? Onde ela é estimulada com muitas imagens, mas ela já recebe aquilo pronto. Ela não tem mais o esforço de imaginar, de pensar, de criar. É um estímulo passivo, completamente passivo. Enquanto que a leitura, a conversa, a discussão, é um estímulo ativo, né? Onde a criança se engaja nisso de um jeito completamente diferente. E isso forma ela emocionalmente. Esse é o ponto que eu queria trazer aqui para nós hoje. Essa frase de um autor que estuda, né, sobre a imaginação, Joseph Pearce, diz assim: Lewis e Tolkien perceberam que a imaginação é o meio pelo qual estamos conectados com a verdade, e a imaginação não está em conflito com a razão. Na verdade, se a imaginação nos leva de uma direção irracional a uma área irracional, em última análise, isso é tanto uma falha de imaginação quanto da razão. E aí entra as pesquisas do Davi, que tem interesse de estudar, né, o impacto e a importância da imaginação no conhecimento científico também. Então, a imaginação não é uma coisa paralela que está relacionada só com, sei lá, um raciocínio irracional, uma invenção de coisas que não existem, uma coisa que vai gerar, sei lá, conversas supérfluas e uma fraqueza, né? Pelo contrário, a imaginação é um órgão, uma faculdade, sei lá, um ingrediente que Deus nos dá, que Ele nos forma dessa maneira, e a imaginação está presente em tudo, gente, para a gente pensar, construir teorias científicas, responder às pesquisas dos nossos teses e dissertações, para a gente cozinhar, para a gente inventar receitas, seguir receitas, para a gente cuidar da nossa casa. Tudo a gente precisa de imaginação. A imaginação ela é extremamente necessária e não existe essa dualidade, né, esse dualismo, essa separação entre imaginação e razão. E, enfim, o Lewis sabia disso muito bem. Aqui está a frase completa. Para mim, razão é o órgão natural da verdade, mas imaginação é o órgão do sentido. Imaginação produzindo novas metáforas e revivificando antigas, não é a causa da verdade, mas é a sua condição. Então, não existe esse conflito e as duas coisas estão muito interligadas, de modo que às vezes é difícil separar, né, quando a gente quer estudar sobre isso. Aqui tem um trechinho desse autor, Art Lindsay. Ele escreveu um artigo chamado A Importância da Imaginação para C.S. Lewis e para nós. Ele diz assim: a imaginação pode levar a uma consciência expandida do mundo, visto pelos olhos de outras pessoas. A imaginação, então, foi o começo da conversão de Lewis, uma dimensão importante em sua visão de outras religiões e mitos, significativa para sua percepção do mundo e uma ajuda em sua compreensão do significado de todas as coisas. Sua grande capacidade de imaginação, combinada com sua extraordinária habilidade de raciocinar, revelam uma chave para a relevância e apelo permanente de C.S. Lewis para esta era cada vez mais pós-moderna, onde o foco está sempre em uma ou outra, né? Ou o foco está na razão ou o foco está na imaginação. E para o Lewis, a imaginação estava tão presente quanto a razão. E isso teve um impacto imenso em tudo que ele fez e desenvolveu. Então, no final do livro do Decoding of the American Mind, os autores dão várias sugestões para a formação afetiva dos jovens. E olha só as sugestões que eles colocam. Converse com a criança, faça perguntas sobre o seu dia, por que se sentiu assim ou fez isso.
E o que eu queria fazer o link aqui é que isso vai ser muito mais natural quando a criança, você estiver lendo com essa criança textos do C.S. Lewis, histórias do C.S. Lewis. Então a criança vai ter parâmetro de comparação para falar assim, nossa, eu também estou me sentindo assim, eu estou me sentindo triste, igual o Diggory, quando ele foi lá para o mundo encantado e entrou numa enrascada. Nossa, eu tô com vergonha, igual o Sasta, quando eu fiquei lá naquela situação e fiz uma coisa errada. Então, você vai estar dando para a criança repertório para ela identificar como ela está se sentindo e como ela está se percebendo a partir do momento que você vai lendo essas histórias para ela, né, quando ela é muito pequena, claro, e depois incentivando que ela mesma leia as suas histórias. E aí você vai conversar com ela. Só que aí, enfim, num mundo pós-moderno, igual a gente está, com pessoas super ocupadas, que não tem tempo mais para conversar, não fazem mais refeições juntas. Então, aí é a importância de ter esses momentos com as crianças. Teve um pai que uma vez veio falar comigo no final da palestra, e ele falou assim, que a filha dele, eles tinham feito um quartinho para ela, super bonito e tal, e ela não queria dormir lá. Toda noite, quando chegava a hora de dormir, ela chorava muito, fazia um escândalo mesmo, e eles levavam ela para a cama de casal e ela dormia com o casal. Eu acho que ela devia ter uns 4 ou 5 anos. E aí ele me perguntou, o que que eu faço? Eu falei assim, meu Deus, eu não tenho a menor ideia, eu não tenho filhos. Aliás, essa palestra me colocou em cada fria, porque daí eu vou falar sobre isso e as pessoas acham que eu entendo de crianças. Eu não entendo nada de criança, gente. Mas aí eu só li o livro e explico o que os autores falaram, né? E aí os pais me vêm com um monte de perguntas, eu tô assim, socorro, Deus. Mas aí o que que eu pensei? Falei, cara, conversa com ela. Pega um momento em que ela tá mais tranquila, sei lá, um momento que ela tá brincando, que ela tá bem, e pergunta para ela, por que que você tem medo? Por que que você chora na hora de dormir? Por que que você não quer dormir no seu quarto? Papai fez um quarto tão bonito para você. Conversa com ela, pergunta, não na hora de dormir que ela vai estar chorando, mas antes, em algum momento do dia que ela estiver tranquila, conversa com ela, pergunta sobre esse sentimento, o que que ela sente nessa hora. Aí, enfim, ele me mandou um e-mail, eu acho que uns 10 dias depois, me agradecendo, porque daí ele conversou com ela e ela contou que ela teve um sonho muito ruim, que os pais morriam. E todas as vezes que ela ia dormir, ela lembrava desse sonho, ficava com muito medo de perder os pais e chorava muito. E aí ele orou com ela, acalmou a criança, falou que eles estavam protegidos, que Deus cuidava deles, que ela não precisava ter medo. E aí, todas as noites, ela passou a dormir feliz, tranquila no quarto. Isso nunca mais aconteceu. Olha isso, gente, olha isso. Então, assim, parece absurdo, né? Mas eu acho que em muitas famílias não tem mais esse lugar da conversa. Não tem mais esse lugar de conversar sobre os sentimentos, sobre o que aconteceu. Um amiguinho falou isso e deixou ela chateada. Por que que ela ficou chateada? Diálogo, exatamente, Sara. E exatamente isso. Então, falta isso. E eu creio que o estímulo que a literatura do Lewis traz para nós é tão rico que em famílias onde as crianças são estimuladas a ler essas histórias desde criança, né, desde cedo, isso cria um ambiente saudável para o diálogo também. Ao mesmo tempo, dá esse parâmetro, né, para a criança se identificar e se enxergar. Um outro ponto que os autores trazem é ensinar a criança a desafiar crenças distorcidas. E quem melhor do que C.S. Lewis para isso, gente? O Lewis, ele é fantástico nisso. Mesmo nos contos, né, das Crônicas de Nárnia. Mentiras, ilusões, crer em coisas distorcidas. Isso é parte da nossa realidade. Mas como ajudar as crianças a enxergar isso e desafiar essas crenças distorcidas? Enfim, eu creio que esses livros ajudam demais nisso. Ensinar a criança a meditar sobre si mesma e suas ações, já falei um pouquinho sobre isso. Ensinar a criança a identificar e avaliar suas crenças. Ensinar virtudes como humildade, generosidade, paciência, coragem. Enfim, essas histórias são fantásticas para ensinar isso. E as crianças acabam se identificando e desejando ter essas virtudes também.
e você pode ajudá-las nisso, né, nas dificuldades. Ó, lembra, sei lá, de tal personagem, da Lucy, da Lúcia, ou sei lá, do Pedro. Então, ajudar as crianças a enxergar isso. Olha, o Pedro estava com medo de ir para a batalha, mas ele estava com seus amigos, ele não estava sozinho. Então, você não precisa ter medo. A gente sempre vai estar junto, mas você vai ter que ter coragem para enfrentar situações, às vezes, que você fica com medo. E não pode deixar o medo te paralisar. Assim como várias outras virtudes, né? Ensinar sobre relacionamentos, amizade, relacionamento entre irmãos, pais e filhos, e o relacionamento com Deus. Eu fui ler Crônicas de Nárnia pela primeira vez, sei lá, eu já era mais velha, eu já estava aqui em BH, eu acho. Então, eu já tinha, o quê? Quase 30 anos, eu acho. E aí, uma das coisas que eu lembro é assim, nossa, como teria sido diferente ler isso quando eu era criança. Teria moldado a forma de eu enxergar Deus de um jeito diferente, desde cedo. E com certeza teria impactado também sobre os demais relacionamentos. Então, enfim, essas são sugestões dos autores, né, do Greg Lukianoff e do Jonathan Haidt, sobre como ajudar na formação afetiva dos jovens diante daqueles aspectos que eles trouxeram no livro. E o link que eu estou querendo fazer aqui, se vocês acharem que eu não estou viajando demais, é que o C.S. Lewis vai ajudar diretamente na formação afetiva dos jovens quando a gente estimular a leitura dessas obras e intencionalmente criar esses diálogos e ensinar essas coisas que esses autores destacam aqui a partir da riqueza das obras do C.S. Lewis. Tcharam! Antes de encerrar, eu vou passar esses slides aqui para vocês, que tem aqui meu e-mail e o meu perfil no Instagram, se vocês quiserem me achar por lá. Mas antes de passar a palavra para vocês e ouvir de vocês, eu queria ler uns trechinhos aqui do Lewis que eu achei super legal. Esse livro dele aqui, sobre histórias, é um dos últimos que foi lançado pela Thomas Nelson, que está fazendo um trabalho excelente, né, de resgatar várias obras do Lewis aí que não tinham ainda em português. É uma coletânea de artigos e aí ele traz vários comentários, né? Só que daí aqui, num deles, ele responde sobre escrever para crianças e sobre os contos de fadas serem um tipo de literatura para crianças. Vocês já devem ter ouvido sobre isso. O Tolkien também fala sobre isso nesse livro aqui, Árvore e Folha. Antes de entrar no conto, né, de Migalha, ele traz um ensaio sobre contos de fadas. E o que o Tolkien fala aqui é muito... olha aí, o Davi tem. Eu amo esse livro, gente. É o meu conto favorito. E o que o Tolkien fala nesse livro é muito semelhante ao que o Lewis fala aqui. Porque, enfim, né? Eles eram best friends e conversavam muito sobre isso. Deixa eu ver aqui o trechinho. Que legal, Davi. Ele fala aqui, então. Algumas pessoas parecem pensar que eu comecei me perguntando como poderia dizer algo sobre o cristianismo às crianças. Então, defini o conto de fadas como instrumento. A seguir, recolhi informações sobre psicologia infantil e decidi para qual faixa etária escreveria. Depois, elaborei uma lista de verdades cristãs básicas e moldei alegorias para incorporá-las. Isso tudo é pura bobagem. Eu não conseguiria escrever dessa maneira. Tudo começou com imagens. Um fauno carregando um guarda-chuva, uma rainha em um trenó, um magnífico leão. No começo, nem havia nada de cristão sobre eles. Esse elemento apareceu por vontade própria. Fazia parte da ebulição. Então veio a forma. À medida que essas imagens se arranjavam em acontecimentos, elas pareciam não exigir nenhum interesse de amor e nenhuma psicologia próxima. Mas a forma que exclui essas coisas é o conto de fadas. Mas a forma que exclui essas coisas é o conto de fadas. E no momento em que pensei sobre isso, eu me apaixonei pela própria forma. Sua brevidade, suas restrições severas, a descrição, seu tradicionalismo flexível, sua hostilidade inflexível e toda análise. Fiquei apaixonado por ela. Suas próprias limitações de vocabulário tornaram-se uma atração, como a dureza da pedra agrada ao escultor, ou a dificuldade do soneto deleita aquele que o escreve.
Por esse aspecto, escrevi contos de fadas, porque o conto de fadas parecia a forma ideal para as coisas que eu tinha de dizer. Penso que vejo como histórias desse tipo poderiam derrubar sorrateiramente determinada inibição que paralisara grande parte da minha própria religião na infância. Por que as pessoas consideram tão difícil sentir o que lhes é dito que deviam sentir sobre Deus ou sobre os sofrimentos de Cristo? Concluí que o principal motivo era que lhes tinha sido dito que deveriam fazer. A obrigação de sentir pode congelar sentimentos. O assunto todo estava associado a vozes sussurradas, quase como se fosse algo medicinal. Mas, ao lançar todas essas coisas em um mundo imaginário, poderia tirá-las de sua associação a vitrais e escolas dominicais. Seria possível fazê-las, pela primeira vez, aparecer em sua potência real. Será que não conseguiríamos, então, passar sorrateiramente por esses dragões atentos? Eu penso que sim. Então, eu achei isso muito legal, gente. Não é que ele foi intencionalmente querendo escrever para crianças. Pelo contrário, ele tinha algo que ele queria dizer, e aí ele achou esse estilo dos contos de fadas mais apropriado e disse essas coisas. E aí eu achei legal quando ele fala aqui que muitas vezes a religião na infância dele foi uma experiência ruim, porque as pessoas obrigavam ele a pensar certas coisas e a sentir certas coisas sobre Deus que para ele não faziam sentido. Só que quando você conversa com a criança a partir de uma história, de um conto de fadas, e a criança se apropria desse mundo imaginário que faz sentido, é muito mais fácil daí se apropriar também da realidade do relacionamento com Deus e lidar com essa realidade de um jeito muito mais claro. E aí ele fala aqui, né? Você notará que tenho falado sobre contos de fadas, não sobre histórias infantis. Muitas crianças não gostam deles e muitos adultos os apreciam. A verdade, como se diz, é que os contos estão agora associados a crianças porque estão fora de moda para adultos. De fato, foram levados para o quarto das crianças, como costuma acontecer com móveis antigos. Não porque as crianças começaram a gostar, mas porque os mais velhos deixaram de gostar. Portanto, eu estava escrevendo para crianças apenas no sentido de excluir o que eu supunha que não gostariam ou não entenderiam, não no sentido de escrever para estar aquém do interesse do adulto. Porém, eu posso estar enganado, mas o princípio, pelo menos, salvou-me de ser condescendente. Nunca escrevi para todos, e se a opinião condena ou absolve meu próprio trabalho, é certamente minha opinião que um livro que vale a pena ser lido apenas na infância não vale a pena ser lido. Não, gente, Lewis chega chutando balde. A minha opinião é de que um livro que vale a pena ser lido apenas na infância não vale a pena ser lido. As inibições que eu esperava que minhas histórias superassem na mente de uma criança também podem existir na mente de um adulto e talvez sejam superadas pelos mesmos meios. Então é isso que eu queria trazer assim para a gente conversar, sabe? Que essas histórias e a imaginação que é estimulada a partir das histórias do Lewis e dos livros dele é muito rica. E a imaginação não é uma coisa que existe só na criança, né? E que a gente acaba deixando atrofiada quando a gente cresce como adulto. A imaginação é algo que vai acompanhar a gente ao longo de toda a nossa vida e nós vamos precisar dela para as nossas decisões e para a execução do nosso trabalho, seja qual for. Alguns, claro, mais do que outros, né? Especialmente os artistas, os músicos, os poetas. Mas a imaginação, ela é muito importante. E o que eu gostaria de trazer para a gente hoje, e eu quero ouvir vocês nisso, se faz algum sentido isso que eu fiz, esse link, é que a imaginação também está diretamente relacionada com a formação afetiva, nossa formação afetiva. E se a gente cuidar disso desde criança, com as crianças e jovens ao nosso redor, nós vamos estar ajudando também a criar espaço para o diálogo e estimular o desenvolvimento daqueles ensinos que os autores trouxeram, que são muito necessários para a gente não simplesmente assistir essas crianças crescendo de uma maneira desestruturada emocionalmente, sem conseguir lidar com a frustração e os problemas que elas vão enfrentar a partir de uma certa idade, né, de um modo mais direto, e que quando a imaginação é estimulada por causa dessas leituras,
essas leituras vão estar trazendo para a gente até ferramentas para a gente ajudar as crianças e os jovens nesse diálogo. Então, fica o estímulo, né, o encorajamento para as famílias fazerem isso, para as igrejas fazerem isso nos grupos das crianças, dos jovens, dos adolescentes, sabe? Ter uma noite de leitura em voz alta de histórias em casa, criar um sarau na igreja, estimular as crianças a lerem poesia, cantarem uma música, escreverem uma história, criar espaço nos nossos contextos, né, na família, na igreja, talvez na universidade também, aí onde os professores estão inseridos, para estimular a imaginação e ajudar esses jovens através, né, da literatura fantástica do Lewis, através das obras de poesia. E aí, claro, aqui a gente está falando de Lewis, né, mas isso se expande para muitos outros autores, muitas outras pessoas. Esses dias eu estava falando com um amigo meu que é professor, que está estudando, né, letras e está se dedicando nessa parte de literatura e poesia, e a gente estava falando sobre a importância de estimular a leitura de poesia nas crianças também, poemas, e tem livros muito legais com poemas mais acessíveis, né, mas enfim, ler em voz alta isso para as crianças, ter um dia, ou sei lá, um dia por mês especial para... Ah, que bom, Sara. Um abraço grande para você. Obrigada aí por ter participado. Isso ser intencional, sabe? Da gente inserir isso. Você tem, sei lá, um aniversário de criança para ir? Dá um livro do Lewis para essa criança, sabe? Dá um livro de poesia, dá um conto, sei lá, escolhe, né, alguma coisa legal para a idade dela, mas isso, a partir de hoje, vai ser a minha estratégia. Toda festa de aniversário que eu for convidada, eu vou esforçar para dar livros que estimulem a imaginação dessas crianças e que possam ajudar os pais, né, a lidar com essa formação afetiva. E a gente pode fazer isso, então, de várias formas, mas para isso a gente tem que enxergar a riqueza né, das obras do Lewis e de outras obras, e precisa enxergar também a necessidade das crianças terem esse tipo de estímulo como um impacto para a própria formação afetiva delas. Enfim, falei demais, e agora eu quero ouvir vocês. Vanessa, eu não sei o que dizer, porque eu estou numa alegria que não consigo me conter. Mas eu queria pedir uma coisinha para você antes de abrir e falar indicar alguns pontos, alguns textos interessantes. No final desse texto que você acabou de ler para a gente, eu não sei se você chegou a se atentar para ele, mas tem um aspecto extremamente importante do Lewis, quando ele fala sobre o escritor e a criança. Sim. No último parágrafo, você pode ler para a gente? Qual página que eu tirei meu marcador aqui? 88 e 89, último parágrafo. Que começa com uma vez na sala de jantar? Isso. Uma vez na sala de jantar de motel, eu disse de forma muito audível: detesto ameixas secas. Eu também! Veio de outra mesa uma voz inesperada de 6 anos. A identificação foi instantânea. Nenhum de nós achou engraçado. Nós dois sabíamos que as ameixas secas são desagradáveis demais para serem engraçadas. Esse é o encontro adequado entre homem e criança como personalidades independentes. Das relações muito mais elevadas e mais difíceis entre filho e pai, ou aluno e professora, não digo nada. Um autor, como mero autor, está fora de tudo isso. Ele nem mesmo é um tio. Ele é um homem livre e um igual, como um carteiro, o açougueiro e o cachorro da casa ao lado. Ai, gente, o Lewis é muito sensacional. Isso é incrível. Quando ele fala que tanto o escritor e a criança são iguais, significa justamente que eles vão compartilhar da mesma natureza imaginativa. É por isso que é ineficiente você ter um método como uma pesquisa, uma coisa desse tipo, como ele relata, né, da maneira como as pessoas pensam que ele escreveu, né, pesquisar, não sei o quê. E ele fala, não, você ter essa imaginação que seja capaz de ser ativada, tanto quanto a imaginação de uma criança é. Por isso que é um livro que não vale a pena ser lido, né?
quando criança, ou não vale a pena ser lido quando adulto, também é um livro que vale a pena ser lido quando criança, né? Isso é magnífico. E, bom, eu acho que dos textos que, se você se interessar continuar nessa toada, tem um texto que eu achei na livraria aqui em Campo Grande, na Maciel, no Sebo, um livro infantil e a formação do leitor, da Maria de Noará. Ela fala um pouco e ela traz algumas cartinhas de crianças, ó, não sei se dá para ver aí, cartinhas de crianças, que é um projeto que ela tinha de ir nas escolas, ler poesia para as crianças, né, as poesias dela. Tem um trechinho aqui, deixa eu ver se eu cheguei a marcar. Bom, eu acho que eu não cheguei a marcar. Ó, é necessário e urgente que a cultura, com base na leitura, tenha vez, para que os mestres saiam da letargia avassaladora do progresso humano e comecem a formar um mundo melhor e maior. E ela fala bem aqui na parte de trás do livro. O livro leva a criança a desenvolver criatividade, sensibilidade, sociabilidade, senso crítico, imaginação criadora. Muito o bom. livro leva a criança a aprender português, né? Outro texto muito legal para quem se interessa por leitura infantil é uma iniciativa da Acelera Brasil, acho que é Instituto Ayrton Senna, Lendo e Formando Leitores. Eu comprei esses livros quando eu inventei de ensinar minhas sobrinhas a ler. Olha que legal. Minha sobrinha aprendeu a ler lendo o Roverandom. Olha que massa. Espera aí, Marco, deixa eu ver aqui. Então, um outro aspecto que você falou sobre Não, tipo assim, gente, eu trouxe a teoria, tá? A prática aí, ó, é com o tio Davi, com as sobrinhas dele aí, ó. Ele vai poder dizer na prática se isso funciona ou não. Eu sou tio há uns 20 anos. Nossa. 24 anos. O McGrath, por exemplo, nesse livro aqui, ó, Conversando com Lewis, ele fala sobre o uso que o Lewis faz para ensinar. Por meio da literatura, né? Nárnia, o capítulo é O Senhor e o Leão. C.S. Lewis fala sobre Aslan e a vida cristã, no capítulo 4. Ele fala o seguinte: Lewis aborda a grande questão como a busca da virtude, seu próprio jeito útil, não dando palestras sobre filosofia moral, mas lembramos que as primeiras palestras de Lewis em Oxford foram sobre esse tema, e sim contando-nos histórias nas quais possamos ver a virtude em ação. Ele nos mostra como é a virtude, e nos ajuda a compreender como nos tornamos virtuosos por meio Não, do muito bom. Que foi um dos pontos mesmo que eu falei, exatamente isso. Exato. E nesse livro que a gente estudou na BC2, no Basics, no capítulo Sim. sobre transhumanismo, eu não vou ler o trecho porque é grandinho, mas imagem narrativa. Ele fala do uso do Tolkien sobre narrativa, né? E sobre a questão da imaginação. Isso foi um tanto da minha aula de hoje na EBD. Eu falei um pouquinho Olha sobre só, gente, que massa, Davi. Eu fiquei extremamente feliz porque, Vanessa, esse é o caminho. A imaginação também é um meio ao ver, assim, pelo que eu estou estudando e lendo, não só no Lewis, mas em diversos outros autores, é um caminho muito viável para a formação afetiva. Eu quero jogar uma bucha para o professor Marcelo. Se ele é um cara da estética, então ele se preocupa bastante aí com a questão da formação afetiva. O Marcelo surgindo da escuridão. Eu acho que se você pode dar uma palhinha, Marcelo, sobre essa questão da afetividade, da imaginação também, eu acho que é uma questão interessante dentro da própria arte, né? A gente troca essas ideias, Vanessa. E depois do Marcelo, pessoal, eu só joguei a bucha na mão dele. Vamos abrir aí, que eu vou parar de falar, porque eu estou muito empolgado e eu acabo falando muito. O Marco também acho que está na fila. Eu pulei o Marco, foi mal, Marco. Pode falar, Marcelo. Tá sem áudio, tá sem áudio.
Não está funcionando. Fala aí. Ah, não, ele está no celular. Está no celular sem fone. Aí, se não carregou o fone, talvez na hora de você entrar, talvez é melhor sair e entrar de novo. Então, vocês conseguem me ouvir? Sim. Aí, enquanto ele entra. Obrigada, gente, pelos feedbacks aqui no chat. Muito obrigada. A Lucileia falou que o Davi está conversando até com a Lara também sobre isso. Muito legal, gente. Aí é tão bom ter amigos assim, né, perto da gente. A Zaida também falou que lembrou da infância dos filhos dela e agora vendo os filhos com os netos. E muito gostoso. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pela paciência, pelo feedback. Ai, meu Deus. Entrou o clone do Davi? Travou tudo aqui. Oh, Marcelo, tá aí? ainda não entrou, não. Beleza, eu entrei pelo celular, tá? Travou aqui meu computador. A internet deve ter caído. Eu tô com o internet no celular agora. Voltou você. Tem que tirar você do computador, que vai dar interferência. Deixa eu ver aqui. O Marco quer falar enquanto isso, Marco? Na gravação? Aí. Não, muito obrigado, primeiramente, Vanessa. Acho que foi muito boa Imagina. a tua palestra. Essa questão de imaginação é algo que me toca muito, sabe? Porque eu sempre gostei muito de histórias, desde de historinhas, quando eu era criança, histórias em quadrinho e tudo mais. E eu sempre me identifiquei muito. Uma coisa que eu queria falar é que primeiro eu já tô implementando esse negócio de sempre que tem aniversário de criança eu dar um livro do Lewis, sabe? Eu dei para as minhas sobrinhas o primeiro volume lá, o sobrinho e o sobrinho do mago, pequenininho, né, porque se eu desse aquele volume único grandão, a criança ia desanimar, né? Então eu dei o pequenininho. Então eu já tenho feito isso e tem tido bons resultados com as crianças. Elas têm Que gostado legal. bastante. Mas uma coisa que eu ia dizer é como que você vê esse aspecto da imaginação na igreja, porque a gente vê que a gente precisa estimular isso na igreja. Só que me parece, pelo menos nas igrejas que eu frequentei, que existe um certo receio do evangélico com com literatura fantástica. Não sei, sabe? Por exemplo, outro dia eu estava terminando de ler o Diabo Lê Derrida, lá do James K. Smith, e tem um capítulo que fala do Harry Potter. E eu tenho 30 anos, né? Eu cresci lendo Harry Potter. E nas igrejas que eu frequentei, simplesmente ninguém viu o aspecto bom de Harry Potter que poderia. Só o bruxo, né, e a magia. Exatamente. E todo mundo ignorava o fato da Rowling ser cristã. Mas tudo bem. Então existe um certo preconceito, um certo problema com artes em geral, até com poesia que você comentou. Ano passado a gente trabalhou um seminário de artes aqui em Curitiba, né? A Jess fez propaganda pra gente na rede universitária. E aí, Jess, tudo bem? Daí um rapaz mandou mensagem pra gente, né, de um evangélico aqui de Curitiba, falando assim que teve um determinado momento que para ele tocar na igreja, ele teve que jogar fora os livros de poesia dele. Então, Sério? teve a liderança da igreja entendeu que aquilo lá não era muito certo, via como Tipo jogar os CDs de música secular só fora, que né? Jogar os livros de poesia. via como efeminado, sabe, uma coisa assim. Então, como que você vê isso na igreja? Tem uma dica Muito que você bom. possa dar assim pra Não, é gente? difícil. Mas antes, Marcelo, testa aí, vê se funcionou agora o seu microfone. Aí eu respondo. Ixi, não funcionou. Oh, que pena. Escreve aí no chat, pelo menos, alguma coisa. Faz linguagem de sinais, Marcelo, vai dar certo. Nossa, muito difícil, Marco. Não sei
não sei exatamente o que fazer, só que eu acho que é real isso que você colocou. Eu acho que tem mesmo, eu acho que tem mesmo esse preconceito com artes em geral, provavelmente, e com esses aspectos, né, específicos de literatura fantástica, de contos de imaginação, assim, envolvendo mundos, magia e tudo mais. Tem até, eu acho que nessa parte aqui do conto do Tolkien, nesse livro da Árvore e Folha, que ele fala que o problema não é a criança saber que existe bruxa e existe mal, mas é que ela aprende a lidar com isso, né? Porque realmente existem pessoas más, né, no mundo com intenção de destruir e tal. Então, quando você elimina tudo isso do universo da criança e deixa esse mundo infantilizado, fofinho, né, tudo rosinha e azul e só com bichinhos fofinhos, você está enfraquecendo mesmo, eu acho, que a imaginação da criança e a capacidade dela enxergar a realidade. Agora, como fazer isso na igreja é um grande desafio. Eu acho que fica aí a pergunta para todo mundo que está aqui. É um desafio e a gente precisa fazer alguma coisa, talvez. O James Smith, que foi citado aqui, né, tem um capítulo do livro Você é Aquilo que Ama, que ele fala sobre a importância do calendário cristão e de ensinar isso para as crianças. E aí ele dá uns exemplos de como isso pode ser físico, né, colocado assim na parede, né, quando a criança entra na salinha, tem o calendário com todos os meses, com cores e desenhos relacionando cada uma das estações, e a criança identifica, nós estamos aqui, ó, a gente está em junho, e a criança identifica e percebe o tempo e ela é parte daquilo. Então, eu acho que envolve, primeiro, eliminar os preconceitos, né? E talvez mesmo nas igrejas reformadas, que pelo menos valorizam o C.S. Lewis, podem começar algum tipo de ação ou iniciativa incorporando, talvez, os livros do Lewis nos debates, nas discussões, e talvez, né, adequando isso para a realidade. Ou estimular mais as artes, né, a música, a poesia, a literatura. Sei lá, eu imagino assim, reuniões de adolescentes, por exemplo, seria tão rico se isso fosse mais presente, né, se tivesse mais ações nesse sentido. Aqui na minha igreja, alguns dos adolescentes, na época, criaram um projeto de sarau, que tem até um nome, e aí eles organizaram, uma vez por mês, um sarau envolvendo os próprios jovens e tal, e cada um apresentava alguma coisa, ou quem não sabia apresentar nada, né, quem não sabia cantar, nem escrevia nada muito sensacional, podia ler uma poesia de alguém que gostava muito e tal. E isso foi muito bom, durou muito tempo, assim, e partiu dos próprios adolescentes. Mas eu acho que é um desafio grande. E, claro, eu acho que o primeiro passo é identificar que existe um preconceito, o segundo passo é ter estratégias de como ir vencendo esse preconceito, e, enfim, não vai começar já com Harry Potter de cabeça, né? Começa com uma coisa mais leve, uma coisa que é mais aceita, um texto do Tolkien mais acessível. Eu comprei um agora, esqueci de pegar aqui para mostrar, é um ilustrado que saiu do Tolkien, que tem o Girafoelho, e conta essa historinha, é bem infantil, é uma história bem infantilzinha mesmo, bem simples, e que é todo desenhado, e os desenhos são do próprio Tolkien. Esse é um livro legal para uma classe mais infantil, de crianças mais novinhas, né? Então, sei lá, uma salinha das crianças, por exemplo, podia ser lendo juntos esse livro, discutindo sobre as coisas que ele traz, que ele fala muito de amizade, tem os ursos que roubam a comida, aí depois os ursos viram amigos, então acontece um monte de situações ruins com o personagem principal, e o bichinho de estimação dele é um girafoelho cego, então é uma girafa, mas ela tem o pomponzinho do coelho no final, e é um girafoelho cego, que então não enxerga as coisas. E, enfim, ele cria uma história incrível, eu esqueci o nome dele. E, enfim, tá, você encontra para comprar, ele é um livro muito bonito. Então, às vezes, começar com uma coisa que já é aceita, né, que já é talvez mais acessível, e depois ir... Eu acho que o grande segredo é ser intencional, criar estratégias de atividades intencionalmente planejadas
para formar as crianças, né? E aí, sei lá, como que eu posso formar a virtude da paciência nessas crianças? E aí talvez ver uma história específica que lida com a paciência e com o fato de que as coisas demoram, né? Tem coisas que têm processos e que eu preciso esperar o tempo certo para eu receber certas coisas. Criar ações, né, que possam fomentar isso também. Mas é um desafio, não sei como responder isso. É um desafio para todo mundo, né? Independente do lugar. Outro comentário que eu ia fazer, agora é comentário mesmo, não é pergunta, mas essa questão da imaginação, da formação, me pegou muito forte em 2016, 2015, quando eu estava lendo A Política da Prudência, do Russell Kirk, e ele fala sobre imaginação moral, como essas histórias, elas criam, na verdade moralidade na cabeça das pessoas. Sim, certo e errado, né? Capacidade de escolhas. E tanto que ele fala que a educação, não assim, uma coisa mais genérica, mas depois ele dá um exemplo de um pai lendo histórias para o filho. Ela não é simplesmente você botar informação na cabeça da pessoa, mas é você passar a humanidade para a próxima geração. Legal. Então isso Muito bom, através da imaginação. Na Abolição do Homem, o Lewis fala sobre isso. Ele fala sobre uma geração de homens transmitindo a humanidade para outra geração de homens. Se não me engano, no capítulo 1. Foi por essa questão da imaginação moral do Russell Kirk. Inclusive, ele tem o livro A Era do T.S. Eliot, né? Eu ainda não comprei, mas eu já folhei e é muito interessante. Que ele fala sobre a imaginação moral na obra do Eliot, né? Aí, eu conversando com os amigos sobre química e ensino, né? Veio na minha cabeça, será que não tem uma coisa chamada imaginação científica? Eu falei, né? Talvez gerar no aluno uma imaginação científica. Aí eu falei, esse nome é interessante. Eu fui pesquisar e tem muito material sobre. Então, quer dizer, não tô tão perdido. Mas é muito interessante, né? Isso. Faz muito sentido. Por exemplo, Opa, pode falar, desculpa. Pode falar, mano. É que eu trabalho com tecnologia, eu imagino que existe uma imaginação tecnológica, sabe? Porque hoje a gente desenvolve coisas que estavam na ficção científica da década de 60, 70. É justamente isso que eu ia tocar. Olha só. Tô no sincronismo, hein? Agora o Meet, ele não deixa todo mundo falar mais. Esse Meet aberto. Ô, Marcelo, você tá com o áudio liberado. Eu liberei aqui. Eu ia esquecer de falar. Vocês estão me ouvindo? Sim, funcionou. Pode falar. Aí. Agora eu falo. Vou dar a palavra para o Marcelo. Vanessa. Pessoal, só uma observação. Quando não der o certo áudio, eu acho que tem possibilidade de eu liberar aqui. Foi o que eu fiz com o Marcelo, tá? Que bom. Então, só me falar aí, que aí libera. Pode falar, Marcelo. O Marco terminou? Terminou, Marco? Terminou? É verdade. Então tá. Né? Então vai lá. Vamos dar uma pausa, depois eu quero levantar uma treta. Vamos lá, Marcelo. Ô, Vanessa, eu queria primeiro te agradecer aí pela atenção, tá? No domingo à tarde. Foi muito rico, viu? Depois, eu gostei muito da bibliografia que você levantou aí no início. Eu vou ver a sua outra palestra lá. Que massa. E o nosso Davi aí sempre avante aí. Obrigado, viu, Davi? Pelo esforço, por tudo. Bom rever os amigos sempre, né? Eu sou um cara das artes, né? Então, tenho lido muito o Roger Scruton, por N fatores. E o Scruton, ele vai fazer uma distinção entre fantasia e imaginação. E a fantasia, por Scruton, é má. Agora, quando você retrocede na história, você vê que o sinônimo, talvez, de imaginação ou criatividade fosse, de fato, fancy, né? Fantasia. Então, os termos foram sendo cunhados meio num balaio só, e talvez o Scruton tenha dado uma machadada final para separar. E ele vai chamar de fantasia, o que é ruim, né? Você trazer para uma realidade, para aquilo que você considera realidade, algo que é irreal e tratá-lo como real.
Sim. Então, a fantasia do Scruton seria o meu filho imaginar que está casado com a Gisele Bündchen e começar a falar que está casado, que essa aqui é a aliança dele. Surtou. Outro exemplo que ele dá no livro dele, aí esse é dele, né? É a Disneylândia. Você vai lá, você paga para andar com doentes, para ter um rato gigante dando tchau, mas você sabe que nada daquilo é real. Mas aquilo é um simulacro, né? Então, esse tipo de coisa, ele não é imaginação, porque ele não faz com que a pessoa que está vivendo projete a sua mente para fora do espaço que ela está vivendo. Muito É você trazer interessante. alguma coisa irreal para você viver. É mais ou menos, sei lá, é o que eu falei, é como você dizer que está casado com uma pessoa que você não está, não é real. Sim. Então isso é loucura, né, gente? Aí, esse é um primeiro ponto importante para a gente poder falar da boa imaginação, né? Então, fantasia... porque isso é um aspecto muito legal mesmo, Marcelo, porque nós temos a imaginação, mas isso não significa que a gente vai usá-la sempre da maneira correta ou imaginar as coisas, sei lá, numa direção correta, né? Pode ter, sim, um mau uso da imaginação ou uma má imaginação, né? Que fomente coisas que vão te prejudicar. Na verdade, é quando você passa a deixar de distinguir aquilo que é factual da tua vida daquilo que é projeção imaginária, né? E você traz para o factual e faz de tudo para a tua realidade factual se tornar aquilo que você gostaria que fosse. Mas é uma atitude, digamos, é uma espécie de trapaça, né? Porque você pode, digamos, há muito tempo atrás, eu estive apaixonado pela minha esposa. Eu comecei a estar apaixonado pela minha esposa até hoje, né? Mas assim, eu fui atrás dela e fiz de tudo. Fiz de tudo para estar casado, tá? Então, comecei a orar, conversei com ela, dei bombom, eu tinha 16 anos. Aí que tá. Isso é uma atitude real, né? A imaginação é como se eu ficasse vivendo como se ela fosse minha namorada sem nunca dar Um um amor passo. platônico, né? Sem nunca conversar com ela. Isso. Aí depois eu ponho uma foto dela no meu quarto. Cara, aí você começa a ir para um lado, que é o mesmo lado da Disneylândia, né? Só que a Disneylândia você faz por um tempo e controlado, então ela causa um efeito menos negativo do que essa, que é a loucura mesmo. Mas eu queria, assim, avançando um pouquinho só um pouquinho, dizer que a gente, assim, aquilo que você levantou aqui sobre as crianças e o Conto de Fadas, ele tem um aspecto muito importante, que é você poder se projetar para uma outra realidade estando nessa. E você projetar os seus desejos, os teus anseios e continuar com o teu valor moral nessa outra realidade projetada. E poder olhar, então, em perspectiva nessa realidade projetada e talvez circundar só alguns aspectos. Então, assim, a tragédia, por exemplo, para os gregos era isso, né? A tragédia era uma coisa horrenda, a morte daqueles personagens trágicos. Mas a tragédia trazia para o ambiente controlado alguma coisa que era, inclusive, indesejado de viver na realidade, mas você passava pela experiência. Então, é uma projeção, digamos, a arte permite que você projete para fora da tua realidade sem você, de fato, sair da realidade. E te dando ferramentas para lidar com a realidade. Então, assim, para as crianças, o Conto de Fadas, a Bíblia faz isso com a gente também, né? Mas a Bíblia, às vezes, é demasiado séria, né? E o Conto de Fadas, é o que o Lewis falou, né? Ele vai tentar evitar alguma coisa cognitivamente, a criança não entenderia. Mesmo assim, se a história não for boa, se não for boa para um adulto também, é melhor nem contar. Aí, assim, eu vou parar aqui para voltar a ouvir o Marco, mas... Obrigada, Onofre. Um abraço. Eu só queria dizer, falei, Onofre, assim, nesse sentido, as coisas com conteúdo semântico mais amplo, mais abstratas, elas dão mais possibilidades. E as coisas mais semânticas dão menos. Então, você tem os textos acadêmicos, teóricos, eles dão pouca possibilidade de projeção. A poesia e a música, por serem mais abstratas, te dão maior possibilidade de viver fora do teu mundo com os teus valores, crenças e tal e tal. Então, te dão mais prazer no processo. Mas falei bastante já também. Nossa, Obrigado, sensacional, Marcelo. Gostei demais do que você falou. Muito bom mesmo. E faz a gente pensar, né? Porque eu fiquei pensando aqui, por exemplo, alguns vícios podem estar relacionados com o uso errado ou distorcido da imaginação nesse sentido de fugir da realidade, sabe? Então, por exemplo, por que muitas pessoas hoje em dia, daria até uma boa pesquisa isso, hein? Por que muitas pessoas hoje em dia estão tão viciadas em séries do Netflix e de assistir as séries assim maratonando, sabe?
é como se a vida real fosse tão chata, tão sem sentido, que daí eu preciso fugir da minha realidade e eu passo o fim de semana maratonando, vivendo naquele outro ambiente, usando a minha imaginação, despertando minhas sensações e emoções naquilo, e, sei lá, depois de uma overdose disso, fico meio anestesiada e aí eu vou viver a segunda-feira de novo. E então, assim, né, por que que esse tipo de estímulo tem se tornado o entretenimento principal da nossa sociedade? Exatamente. Um outro vício que eu acho que usa muita imaginação é a pornografia, por exemplo, né? Esse estímulo tão distorcido da imaginação relacionado, né, com a sexualidade, que também cresce cada vez mais. Então, eu acho que isso que o Marcelo falou é super importante, da gente ter um cuidado mesmo com esse aspecto, né, do uso da imaginação de uma maneira que pode ser distorcida e nociva, fugindo da nossa realidade e empobrecendo, né, a forma da gente lidar com o real. Vanessa, basicamente, eu vou só complementar, vou sair fora, tá? Mas o vício é o acesso irrestrito e exagerado daquilo que era um prazer no passado. Olha só, perfeito. Então, esse é o Scruton, tá? No livro sobre beleza, ele trata disso. Aí ele vai dizer que você precisa viver um sacrifício para viver um prazer. Quando você perde essa relação entre sacrifício e prazer, Sim. você está na esfera do vício. Então, a pornografia é isso, né? Muito você bom. tem um prazer sensorial sem todo o esforço emocional, relacional. E a relação real, né? Fica só corpóreo, né? E o álcool seria isso também, né? Então, você vai perdendo Oi, todos gente, os outros elementos até se ficar um bêbado. Você só toma para ficar bêbado. Você não toma porque é vinho, porque tem cheiro, porque não sei o quê. Então, assim, o outro ponto é interessante aí. Você tem o prazer relacionado à fuga da realidade, que você falou, né? E aí você não... a fuga da realidade é diferente da projeção imaginária, porque você não faz esforço. Esse é o ponto. Você precisa de um esforço intelectual. Quando você não está usando o intelecto, você não está fazendo nada de fato. Você só está suspendendo a realidade. Quando os caras fumam maconha, é basicamente isso, tá? Esforço zero. Fica super bem por uma meia hora. Mas esse é o ponto, entende? Aí você começa a querer suspender a sua realidade ad eterno, né? Então você não tem mais realidade. Na verdade, você está numa bolha. Videogame. Ô, também. gente, antes da Juliana sair, vamos tirar uma foto aqui com todo mundo, que eu vi que o pessoal tá saindo. Então, só para a gente registrar aqui a nossa reunião, antes que todos nos abandonem. Quem faz o print aí? Faz aí. Que massa! O meu chroma aqui. Eu gostei do cenário do Lucas também, ficou muito massa esse cenário dele. O Lucas está em Malacandra. Quem puder ligar a câmera aí das meninas. Só pra gente ver, né, as carinhas, é tão bom. Pena que muita gente saiu, eu esqueci de lembrar isso antes. Esqueci de lembrar, foi boa essa frase. Esqueci. Muito bom, gente. Obrigada demais. Muito bom, Marcelo. Muito legal. Um aspecto interessante no que o Marcelo falou é que a escrita acadêmica, ela não tem esses elementos que ele ressaltou, né? Mas ela pode ter beleza também, né? A gente pode se esforçar, ter um esmero para dentro daquela estrutura ser uma escrita bela, né? Eu estava lendo sobre a influência eu comecei a pesquisar uns autores, uns poetas da era vitoriana, que era Robert Browning e Elizabeth Barrett Browning. Enfim, caí de paraquedas neles e gostei demais, comecei a pesquisar sobre eles. E o Robert Browning foi, na época, 1870, sei lá, convidado para ser reitor da Universidade de Oxford. E aí, enfim, ele rejeitou e tal, mas aí ele recebeu uma menção honrosa e tem muitas homenagens para ele lá na Universidade de Oxford, que foi aonde Neil Lewis estudou,
e se tornou professor e leu muitas das poesias do Robert Browning e foi muito influenciado por elas. E aí eu caí num artigo falando da influência das poesias do Browning na escrita do Lewis. Porque mesmo o Lewis escrevendo textos, às vezes, teológicos, você percebe uma beleza, sabe? Você percebe uma estrutura, uma cadência, um ritmo, além, né, do uso de imagens e tal. Então, ele fala muito sobre essa questão do escritor escolher as palavras, né? Enfim, parece que na juventude do Lewis ele também escreveu poesias, e com certeza isso influenciou as pesquisas dele depois como professor e os textos que ele desenvolveu na universidade depois disso. E eu acho que, para mim, isso foi muito diferente. Assim, eu nunca li muita poesia na minha vida. Sempre gostei muito de ler, mas nunca li esse estilo literário. E que agora que eu estou, né, me interessando mais por isso, e está sendo fantástico. E eu começo a perceber também como que isso vai influenciando a forma de escolher as palavras na hora que a gente escreve, mesmo textos mais formais, né, ou acadêmicos. Ó, Vanessa. O que é esse? Compilado de poesia do Eliot. Bom, vamos voltar ao assunto, né, Marco? Vamos. Eu não só queria complementar algumas coisas aqui que o Marcelo deixou no ar e eu queria pegar assim. Pode pegar. Não, porque ele estava falando de imaginação ali, o Eliot mesmo ali, que o David mostrou, o Kurt e tal, iriam chamar esse aspecto negativo de imaginação idílica, né, que é o aspecto ruim da imaginação. Uhum. E o Tolkien, naquele livro que você mostrou mesmo, Vanessa, sobre contos de fada, Sim. ele fala do escapismo, né, que é a coisa boa Sim. ali, você escapar de uma coisa presa, estar preso para uma realidade maior, mas ele também fala do aspecto negativo da imaginação, né, porque nós somos por conta do efeito da queda, né, então as pessoas criaram deuses, elas começaram a usar a imaginação para adorar o dinheiro, criaram deuses. Então a idolatria também é fruto dessa imaginação idílica. Mas aqui eu estou pegando dois autores e estou fazendo assim e jogando. Muito bom, não, mas muito bem lembrado. Eu também não lembrava disso. Então existe... fazendo uma hibridização entre os autores. O que você falou, David? Está fazendo uma hibridização entre os autores. Eu fiz uma fusão ali. Mas né? Eu acho importante a gente lembrar também desses aspectos negativos, né? Nem tudo são flores. Com certeza. E também tem esse esforço para lidar com esses aspectos, né? Sim. Exatamente. Porque a imaginação ela tem muito a ver também com o nosso anseio, né? O Deus ele fala do desejo. Por exemplo, nós temos desejo por alimento, então existe o alimento, nós temos desejo sexual e existe o sexo para realizar isso. E a imaginação vai ser justamente o trabalho mental desse desejo, né? Imaginação, pelo que eu tenho visto dentro que eu tenho tentado estudar com relação à ciência, né? É justamente esse trabalho mental de construir imagens. Por exemplo, eu falei da hibridização. Hibridização é um conceito em química onde os orbitais atômicos se misturam, na verdade é uma soma de funções de onda, então uma soma matemática, né? Mas a gente diz que eles se misturam, né, para formar um outro orbital que acomode, né, as implicações daquilo na realidade. Por exemplo, se nós fizermos a distribuição de elétrons num átomo de carbono, teoricamente, com as primeiras ideias da teoria de ligação de valência, o carbono só poderia realizar 2 ligações. Então, só que na realidade nós sabemos que o carbono ele é tetravalente. Em alguns casos ele faz até 5 ligações, né? Qual a razão da explicação disso? Então, né, meio que ad hoc, meio que um acréscimo à teoria, eles surgiram com a ideia de soma de funções de onda, matematicamente deu certo, para explicar a tetravalência do carbono, por exemplo. Então surge o conceito dessa hibridização. Só que essa matemática gera uma imagem, um gráfico, e esse gráfico ele é imaginativo. Tudo bem que isso é fruto de você plotar alguns pontos, né, em eixo x, y e z, né, na dimensão tridimensional, né? Mas você forma, no fim das contas, uma imagem.
E o mesmo acontece quando a gente visualiza esses átomos se ligando e processos como, por exemplo, dentro da química orgânica, nós estudamos muitos mecanismos de reações, né? Como que a estrutura vai se reorganizar, né? As ligações químicas que vão ser desfeitas para serem feitas novamente, o átomo vai se reorganizar tridimensionalmente, né? Mudando a sua geometria. Isso tudo é um processo imaginativo muito grande, né? E agora, do ponto de vista... Muitas das teorias científicas do início, né, foram feitas só com base nas imaginações, e os modelos teóricos para comprovar aquilo surgiram muito tempo depois. Exato. O próprio postulado do Kekulé, né? Acho que é assim que fala o nome dele, para a estrutura do benzeno, quando ele imagina aquela cobra Ouroboros, né? Acho que é esse o nome, que é aquela cobra que morde o próprio rabo, né? E ele imagina a estrutura que dá sentido à fórmula mínima do benzeno, e a fórmula molecular, como uma estrutura cíclica hexagonal. Então, existe esse componente imaginativo em várias dimensões da vida humana, inclusive nas dimensões negativas, né? Agora, Marcos, acho que aqui a gente faz um gancho sobre aquela questão da imaginação tecnológica, né? Uhum. Inclusive, Vanessa, a gente está aqui tentando começar um grupo de ficção científica e cyberpunk, né? Meu Deus do céu. Mais um grupo. Juntou os otakus dos Senhor grupos, dos grupos, tem misericórdia de nós. né? Mais grupos. E eu acho que a ficção científica, ela traz muito... O Lewis, ele fala sobre ficção científica, não sobre histórias, né? E ele fala justamente sobre, por exemplo, uma ficção científica do tipo especulativa, né? Que é você imaginar possibilidades teóricas, Segura aí, tecnológicas, Nath. né? Dentro disso. E eu acho que a ficção, como um meio, por exemplo, de estimular essa imaginação, no caso, a ficção científica, o estímulo da imaginação científica, né? São Agora, imagina colocar os adolescentes nesse grupo, sabe? Ajudar eles, estimulá-los dessa maneira. Isso vai mudar totalmente até a escolha de curso universitário, engajamento com as ciências. São caminhos justamente para despertar isso. Porque, infelizmente, por exemplo, os jovens, dentro de sala de aula, eu percebo que eles estão incapazes de imaginar. Uma vez eu estava dando aula de ligação metálica, e para fazer uma analogia, tornar aquilo mais palpável, eu pedi para os alunos imaginarem um copo com bolinha de gude e água dentro. Eu ia explicar, a partir daquilo, a estrutura da ligação metálica, né? Os núcleos, os elétrons entre os núcleos atômicos. Porque o conceito de ligação metálica é que você tem um mar de elétrons, mas o que significa um mar de elétrons, né? Então, eu teria ali nas bolinhas de gude os núcleos, e a água seria o mar de elétrons preenchendo todo aquele espaço. O aluno não conseguiu fazer, eu tive que desenhar no quadro, entendeu? O aluno virou e falou: professor, eu não consigo imaginar. Então, qual a razão? Né? E realmente o contato... E o Igor Miguel tem uma palestra sobre... Tem uma fala, pelo menos acho que no canal do YouTube dele, sobre o uso das telas, né? Sim. Então, a imaginação científica a ficção científica pode ser um meio justamente para cultivar essa imaginação. E surge justamente desse esforço de transmitir a minha ideia, né, de imaginação científica, surge justamente dessa frase do Lewis que você compartilhou, que a imaginação é o órgão do sentido. Significado. Margaret fala sobre a ciência como uma busca de entender o sentido e significado na estrutura mais profunda do mundo real. Falei, poxa, por que não pode ter... Então eu preciso de imaginação. Então, por que não pode ter, então, uma imaginação científica, né? Que massa. A Nath quer fazer um comentário e ela precisa sair. Fala, Nath. Boa tarde, né? Já. É que eu tô para ir para a igreja, mas... Vanessa, muito obrigada pela palestra, fantástica, me fez pensar bastante. Eu estava comentando com o Davi que eu amo o seu livro quando você fala da espera também. Eu fiquei fascinada, eu ouvia os irmãos.com falando de você e eu vi sua palestra também. E eu achei tudo muito bom, só um comentário. Mas eu acho que a gente, falando sobre isso, dessa questão da imaginação negativa, eu só queria lembrar que a gente é muito bom em uma imaginação muito ruim, que é a preocupação, né? Quando a gente pensa em preocupação e ansiedade, a gente está imaginando, e a gente imagina muito bem. Muito bom. A gente imagina futuros, assim, incríveis, péssimos, né?
Então, é isso que a gente gera com o nosso medo, com a ansiedade, com a preocupação, é esse uso errado da imaginação. E daí, toda vez que eu me preocupo e fico colocando 1000 futuros na minha cabeça, eu fico pensando assim, por que eu não começo a pensar coisas boas, né? Imagina assim, não, nossa, será que como vai ser minha defesa, por exemplo, que daqui a um pouquinho, né? Nossa, será que eles vão detonar comigo? Não, por que eu não imagino, nossa, eles vão fazer bons comentários, a minha defesa vai ser super legal, tranquila. Mas não, a gente só consegue imaginar coisas ruins. Mas se a gente ficar ciente disso, que a preocupação também é imaginação, talvez a gente possa começar a tentar mudar esse cenário na nossa cabeça quando o medo, quando a ansiedade vem, e trocar por fé, né? Que a fé também é isso, é olhar e ter certeza daquilo que a gente ainda não está vendo, mas imaginar um cenário bom. Então, eu acho que não é um otimismo, né? Não é simplesmente pensamento positivo, mas a gente tem promessas, a gente tem verdades. Palavra. Exatamente. E aí, em cima dessas promessas, em cima do que Deus diz, como que eu posso imaginar o futuro sabendo disso, né? Nossa, você tocou num ponto tão legal, Nath. Muito bom isso. Quando você estava falando, eu estava lembrando disso. Porque às vezes a gente subestima a nossa capacidade de imaginação, mas a gente tem uma excelente capacidade, só que a gente usa ela errado. Então, você me lembrou, tem uma palestra do Labri Brasil, bem do inicinho, lá de 2008, chama O Sacramento do Momento Presente. Se você jogar isso no Google, você vai achar, tá no YouTube do Labri. É o Sacramento do Momento Presente. E nessa palestra do Guilherme, ele trabalha o efeito do pecado na nossa relação e percepção com o tempo. Então, o pecado distorce a nossa capacidade de viver o presente e nos deixa culpados em relação ao passado e ansiosos em relação ao futuro. E ele trabalha exatamente esse aspecto de como para a gente imaginar o futuro, né, para a gente lidar com o futuro, e a gente lida com o futuro de várias maneiras, assim, com os planos, com os eventos, né? Eu tenho esse evento planejado, essa defesa, essa palestra que eu tenho que dar. Então, você projeta e usa a sua imaginação para lidar com coisas que vão acontecer no futuro. E, claro, a gente imagina como que ela vai falar comigo, o que ela vai dizer, o que vai acontecer e tal. Então, isso a gente precisa de imaginação. Só que o pecado distorce isso. E aí surge a preocupação, a ansiedade, né, destrutiva. Então, é exatamente isso. E fazendo um link com o que o Jonathan Haidt e o Greg Lukianoff falam naquele livro, tem tudo a ver, porque as crises de ansiedade generalizadas das crianças. Por que as crianças estão usando a imaginação, então, dessa maneira distorcida, gerando mais ansiedade e preocupação, numa idade que elas não deviam se preocupar com nada, né? Sim. Só olhar para o futuro com, sei lá, com esperança, com empolgação. Então, nossa, esse ponto que você trouxe foi muito legal. Dá vontade de pensar mais sobre isso. Muito obrigada, Nath. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo, pessoal. Vou lá, porque eu vou para a igreja daqui a pouco, então eu preciso sair, mas beijo, obrigada. Beijo grande, Nath. Acho que podemos encerrar, né, Davi? Marco, você tem mais alguma coisa para finalizar sobre aquela questão? Ou a gente pode liberar a Vanessa? Coisas para falar tá bom, cara, sempre vai ter, mas é bom para deixar para as próximas, né? Bom, pessoal... Acho que rendeu o assunto, né? Foi bom, né, Davi? Se deixar, eu vou ficar aqui mais tempo. Pessoal, foi excelente, foi muito bom. Vanessa, muito obrigado mesmo. Tá? Ficamos muito felizes. Entendeu? Porque, de fato, esse assunto fala com a gente, fala com o nosso íntimo. A gente fala de imaginação. E quando fala de psicologia também, eu lembro das minhas aulas de psicologia da educação na faculdade, né? Todo mundo ficava trazendo histórias pessoais. E é muito bom quando isso acontece, né? O Lewis, ele tem uma frase que ele fala assim: uma boa aula sempre começa 5 minutos atrasada, no meio do caminho muda de assunto, sempre 5 minutos mais cedo, né? Mais cedo? Acaba antes. O professor libera os alunos, né? É ótimo quando o professor libera o aluno mais cedo. A nossa foi ótimo porque realmente extrapolou e todo mundo participou. E contribuições muito boas, nossa, coisas muito legais. Vários assuntos vieram à tona. Foi muito rico mesmo. Muito alegre em compartilhar. Eu agradeço a presença de todos, apesar de boa parte da galera já ter ido, né? E Vanessa, fica aí o nosso desejo de, em outras oportunidades, ter você com a gente também, novamente. E é isso. Fico muito feliz. Pessoal, alguém quer fazer um comentário final? Marcelo, Grazi?
o Lucas, o Marco, a Jéssica, né? Bom, é isso. Se ninguém não... Muito bom, queridos. Obrigada demais, viu, pelo carinho. Foi muito boa, gostei demais das contribuições. Acho que enriqueceu muito, assim, e muita coisa legal para a gente pensar. Que a gente seja encorajado mesmo aí nessa jornada. E dicas de relacionamento com crianças, falem aí com o Davi, que ele vai ter várias coisas práticas para indicar. Eu fiz até uns pontos aqui. Criança, a gente educar é sempre gastar tempo, né? Então, criança, você precisa de dar atenção. E nessa época de que ninguém tem tempo, né? Tá todo mundo com pressa, correndo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ouvindo áudio e palestra na velocidade aumentada. Outro ponto foi uma coisa que eu aprendi com a minha avó e com meu pai. Quando me zoavam, né, eu ficava muito bravo e eu queria ir pra cima, né? Por isso que eu fui lutar. Meu pai, eu era muito violento quando era criança. Sou meio embaçado ainda hoje. Mas o meu pai falava, ó, se rirem de você, você tem que rir junto, porque vão parar de ficar te zoando. Se colocarem apelido, o apelido não pega quando você ri. Então, ter bom humor. Sofria bullying na escola, minha avó me deu aval e falou, vai lá e pega um e enfia a mão. Eu fiz isso. Nunca mais mexeram comigo. Então, o bom humor, a coragem, gastar tempo com criança, e também essa questão de proteger, né? Então, ensinar que a vida é dura. Hoje em dia, mertiolate não arde mais, isso é uma tristeza. Pois é, gente. Quem não sofreu com mertiolate não sabe o que é sofrimento na infância. Então, dentro da sua fala, o que me tocou foi justamente isso. E como eu tenho 6 sobrinhos, não tenho filho, né? Dou pitaco na vida dos filhos dos outros, o Marcelo sabe. O Marcelo tem 3 guris que são gente fina pra caramba, cara. São como meus primos, né? É muito legal, a gurizada é muito boa. E é isso, pessoal. Eu acho que essa é uma questão muito, muito relevante. Muito obrigado, Vanessa. Pessoal, eu que agradeço, pessoal. Vamos finalizar, apesar de querer continuar, mas vamos finalizar.